As árvores no Parque Central eriçaram-se com o vento da May quando um conjunto de passos pesados soou ao longo dos caminhos gramados, pegadas deixando pequenos recortes enquanto patas negras gigantes pisavam na terra. O silêncio da noite foi interrompido quando um rosnado arrancou assustando os animais próximos e fazendo com que as ninfas da floresta residentes que viviam nas árvores do Parque Central gritassem de surpresa e medo antes de mergulhar de volta em suas árvores. Tudo que iluminava o parque eram as poucas lâmpadas do parque e o olhar prateado da lua, permitindo uma rica sombra de prata e branco para contemplar o parque. Caminhando pesadamente pelo Central Park estava nada menos que um cão infernal do tamanho de um caminhão com olhos como carvão e pequenos traços de lava pingando de sua boca e focinho sua cauda balançava levemente atrás dele, suas garras se enterravam na terra desde o menor momento em que tocavam a terra. Seu focinho estava constantemente em alerta enquanto farejava a área para sua próxima refeição e seus olhos de carvão piscando ao redor antes de seus olhos e nariz começarem a apontar para um possível alvo. Enquanto avançava pesadamente, avistou uma jovem ninfa da floresta que não parecia mais velha do que uma adolescente, balançando delicadamente as mãos através de um canteiro de flores colorido com um sorriso no rosto. A ninfa da floresta não pegou as outras ninfas da floresta ao redor da área, fugindo e mergulhando de volta em suas árvores, e não sabia que um cão infernal estava se aproximando dela. O cão infernal rastejou lentamente em direção ao alvo e mostrou habilidades de caça silenciosa e furtiva que uma criatura de seu tamanho geralmente não tinha à medida que se aproximava. Ele arqueou ligeiramente sua cor preta e abriu a boca, mostrando um cachorro comprido como a língua balançando ao redor, lambendo seus lábios e caninos afiados. À medida que se aproximava, a ninfa da floresta solitária levantou-se do canteiro de flores antes de finalmente perceber que todas as outras ninfas da floresta haviam praticamente desaparecido e a confusão apareceu em seu rosto verde-rosado. Onde todos foram? Ela disse em uma voz baixa, mas quase estridente. Seus olhos verdes pálidos piscaram ao redor da área à sua frente, mas não viram nenhum de seus companheiros, o que ela achou um tanto estranho, já que eles viviam em um dos lugares turísticos de Nova York e muitos de sua espécie saíram para verificar as plantas e árvores durante a noite. O silêncio no parque foi interrompido por um rosnado baixo que as ninfas da floresta finalmente perceberam quando ela congelou no local e seus olhos se arregalaram de medo. Ela mordeu o lábio quando ouviu a besta perseguindo-a por trás e o medo a agarrou a ponto de não conseguir se mover. Todas as outras ninfas da floresta pareciam tristes, eles queriam ajudar, mas o tamanho do cão do inferno do tamanho de um caminhão os assustou até a morte e eles sabiam que morreriam se entrassem em seu caminho. Muitos deles acharam difícil assistir quando todos se viravam e desviaram o olhar. A jovem garota assustada fechou os olhos tentando ao máximo parar de tremer, mas foi demais para ela aguentar quando começou a sentir a respiração do animal fazendo cócegas em seu pescoço. Ela não ousou se virar porque, se o fizesse, veria os gigantescos dentes afiados do cão infernal olhando para ela. Que os deuses estejam com ela, murmuraram algumas das outras ninfas antes de esperar ansiosamente que o ato acabasse. Deixando um rosnado ondular de sua garganta e sair pela boca, o cão gigante do inferno esperou o suficiente para abrir a boca o máximo que podia antes de começar a descer em direção à pobre ninfa da floresta assustada. A jovem ninfa rezou para seu deus perdido, Pan, pedindo-lhe que protegesse as flores nas quais ela havia passado tanto tempo antes de começar a esperar que os dentes do cachorro gigante a engolfassem. Svoosh! A jovem ninfa ficou lá esperando os dentes afiados perfurarem seu corpo. E ela esperou. E esperou. E esperou. Depois de passado cerca de 1 minuto, a curiosidade começou a engolfá-la. Certamente os dentes da besta deveriam ter acertado agora, certo? Ela pensou em confusão antes de muito firmemente e com um pouco de coragem ela virou a cabeça.
Quando o fez, ela tropeçou para trás quando viu que estava atrás dela e porque a criatura não tinha atacado. O cão infernal estava a apenas alguns centímetros de distância e seus dentes estavam ainda mais próximos, quase prestes a tocar seu ombro quando bem entre seus olhos estava uma flecha de prata com penas pretas. Os olhos da besta piscaram um pouco antes de finalmente rolarem para a parte de trás de sua cabeça. Ela tropeçou para trás ainda mais quando o cão infernal começou a balançar um pouco antes de finalmente desabar completamente e seu corpo lentamente começar a se transformar em pó e afundar no chão abaixo dele. Depois de cerca de outro minuto, a ninfa da madeira em choque sacudiu um pouco antes. Semelhante ao cão do inferno, seus olhos começaram a rolar para a parte de trás de sua cabeça e desabou para trás, o choque provando ser muito para ela lidar. No entanto, antes que ela pudesse atingir o chão, um par de braços a ergueu e carregou seu estilo de noiva. Esses cães do inferno estão realmente ficando irritantes, ele disse antes de tirar um capuz escuro que cobria seu rosto para revelar Naruto Uzumaki com seu arco em suas mãos antes de decidir selá-lo de volta no selo em seu braço. Delicadamente, ele foi até uma árvore próxima e a colocou suavemente no chão. Ao lado deles estava o canteiro de flores em que ela estava trabalhando e sem dúvida ela se orgulhava, já que as plantas parecem bem cuidadas e estavam repletas de várias cores e cheiros ricos. Ela ficará bem em alguns minutos, Naruto disse para algumas das ninfas da floresta que estavam escondidas em suas árvores. Naruto podia vê-los acenar com a cabeça antes de se mover para onde o corpo do cão do inferno estava. Tudo que restou foi um dente que Naruto pegou e embolsou. Esse foi o quinto neste mês, disse para si mesmo enquanto coçava a nuca. Ele sabia que algo não estava certo desde o Natal, mais e mais monstros foram aparecendo pela cidade e causando algum tipo de perturbação. Em mais de uma ocasião, as criaturas que ele havia encontrado gritavam como o torturado voltaria e que o Olimpo cairia enquanto ele seria forçado a assistir. Ele encontrou ciclopes, cães do inferno, telecines e até mesmo alguns guerreiros esqueletos que o pegaram de surpresa e ele rapidamente descobriu que eles eram um verdadeiro pé no saco de matar. É claro que venceu todos, mas o fato de que mais e mais monstros estavam aparecendo disse a ele que algo definitivamente não estava certo e que as forças das trevas estavam começando a se reunir. Forças das trevas que deixavam os deuses nervosos. Se o clima louco dos últimos meses fosse uma indicação, mesmo que Zeus não quisesse acreditar que Cronos estava tentando fazer algum tipo de retorno, ele provou isso influenciando o Ares e corrompendo Luke, que tinha sido o verdadeiro ladrão no final. Luke, Naruto pensou amargamente enquanto corria pelos telhados de Nova York em seu caminho de volta para seu apartamento. Naruto estava com raiva porque o filho de Hermes conseguiu puxar a lã não apenas de seus olhos, mas de todos. Quando Naruto o conheceu, Luke parecia o tipo de cara que todos gostariam de ser amigo. Ele tinha esse humor legal e esse lado brincalhão que fazia você rir. Mas então ele poderia ficar sério em um piscar de olhos e era alguém com quem você gostaria de lutar ao seu lado. Mas no final ele não era nada mais do que um traidor que esfaqueia seus amigos pelas costas, Naruto pensou rangendo os dentes. Sua traição teve um grande impacto sobre aqueles no acampamento, mas ninguém sentiu mais do que Anabito. Os dois haviam passado por tantas coisas juntos e eram uma das pessoas que ela mais gostava no mundo. E em troca Luke deu as costas para ela e trouxe dor. Foi naquele momento que Naruto jurou que não permitiria que Annabeth sentisse aquele tipo de dor novamente. Ela havia passado pela perda de Thalia e agora ela tinha que lidar com a traição de Luke. Ele não permitiria que mais nenhum mal ou desgosto viesse para a filha de Atena. Correndo pelas paredes externas de seu prédio antes de cair na varanda de seu apartamento abrindo-o, ele suspirou enquanto tirava o capuz e a capa, colocava-os no sofá da sala e ia para o quarto. Ele se despiu lentamente antes de colocar uma calça de moletom e um colete preto antes de ir para a cama. Ele se deitou, olhou para o teto de seu quarto e começou a pensar.
Suas habilidades melhoraram muito desde o Natal e sua batalha com Kione, e ele dominou totalmente o jutsu que Athena lhe deu. Sua precisão com o arco que sua mãe deu a ele tinha ficado ainda melhor e poderia muito bem acertar um alvo bem no centro sem tentar mais. A mãe dele. Mãe, ele sussurrou enquanto virava a cabeça e olhava para a lua cheia que estava no céu. Já era final de maio e ainda depois de mais de 1 ano e meio ele ainda não tinha conhecido sua mãe e estava lentamente começando a incomodá-lo. Ele conheceu sua avó, ele conheceu os 3 grandes diabos, ele até conheceu o Senhor Titã Cronos de uma forma estranha, mas ainda não tinha conhecido sua própria mãe e agora ele odiava admitir, mas estava começando a afetá-lo. Ela ficava dizendo em suas notas e cartas que ele recebia dela que o veria em breve e que eles se conheceriam, mas depois de tanto tempo ele ainda não estava mais perto de conhecê-la do que ao chegar a este mundo ele entendeu que ela tinha seus deveres divinos e que liderava as caçadoras, mas ele se perguntou se era realmente tão difícil tirar uma única hora ou mesmo 10 minutos apenas para encontrar e dizer oi para seu primeiro e único filho. Eu não deveria deixar isso me afetar. Naruto sabia que ele simplesmente tinha que permanecer paciente. Sua avó havia confirmado para ele que Artemis o amava e se importava com ele, mas ele simplesmente não pôde evitar se perguntar. Ele fechou os olhos com sono e começou a adormecer. Próxima manhã, Naruto jogou sua mochila por cima do ombro enquanto terminava o pedaço de torrada em sua boca e se dirigia para a porta. Hoje era o último dia de aula na Meriwether Prep, que ele e seu amigo Percy Jackson frequentaram e, para ser honesto, ele estava feliz por estar quase acabando. Embora ele não se importasse mais com a escola, Meriwether parecia muito acolchoado e emborrecido para o seu gosto. Todos os professores os tratavam como se estivessem pisando em cascas de ovo e os alunos fossem atacá-los. Naruto se espreguiçou rapidamente antes de começar a se dirigir para a porta. No entanto, antes que pudesse, ele ouviu uma ondulação como um ruído vindo de trás dele. Quando ele se virou, seus olhos se arregalaram de surpresa, mas sorriu mesmo assim quando viu Kiron, o diretor de atividades e treinador de heróis, olhando para ele através da mensagem de íris. Kiron, Naruto disse feliz enquanto caminhava em direção à mensagem de íris. Naruto, meu menino, é bom ver você. Espero que você esteja bem. Eu ouvi sobre sua pequena aventura no Natal com Silena e Clarice. Muito bem, a propósito, disse o centauro imortal. Obrigado, Naruto disse, mas seu olhar mudou rapidamente da expressão séria que apareceu no rosto de Kiron. Eu deduzo pela expressão em seu rosto que esta não é uma visita social. Você está certo, Naruto. Devo pedir-lhe uma tarefa difícil que sei que você não vai cumprir. Mas sinto que devo perguntar de qualquer maneira. As sobrancelhas de Naruto se ergueram em antecipação ao que ele iria perguntar. Devo pedir que você mantenha Percy longe do acampamento meio-sangue este ano. O quê? Naruto quase gritou surpreso com o pedido. Ele não sabia o que estava se passando pela cabeça de Kiron, mas se perguntou se a velhice poderia estar alcançando o velho centauro. Eu sei o que você deve estar pensando, mas seria do interesse de Percy ficar longe do acampamento este ano. As coisas não têm estado bem no acampamento nos últimos meses e temo que não seja seguro por muito mais tempo. Kiron, sinto muito ter que dizer isso a você, mas duvido que haja uma força nesta terra que impeça Percy de retornar ao acampamento meio-sangue. É o lugar que eu sei que ele considera a sua casa assim como eu. Sinto muito, Kiron, mas não vou manter Percy longe do lugar que ele deseja no máximo. Kiron suspirou profundamente e passou a mão pelo cabelo desgrenhado. O olhar em seu rosto mostrou que ele não estava surpreso que Naruto recusou, embora Naruto tivesse que admitir que, olhando para Kiron agora, o velho centauro estava começando a aparentar sua idade. Ele tinha olheiras, alguns cortes e arranhões podiam ser vistos em seus braços e, no geral, ele parecia exausto.
Tive a sensação de que você poderia dizer isso, mas valeu a pena tentar. Então tudo o que peço é que você tente manter Percy seguro. Esteja ao lado dele e o proteja. Kiron, Naruto perguntou com toda a seriedade o que está acontecendo e não me dê nenhuma versão diluída. O que aconteceu no acampamento que deixou você parecendo tão exausto? Kiron mordeu o lábio. Ele não tinha certeza se deveria contar qualquer coisa a Naruto, já que sabia que contaria a Percy. Não existiam segredos entre os dois amigos, que apenas reforçavam sua amizade. Eu não posso te contar todos os detalhes, pois é algo que é melhor contado cara a cara. No entanto, vou informá-lo de que as barreiras mágicas não são tão fortes como eram no ano passado e tivemos alguns incidentes onde monstros encontraram uma maneira de entrar no acampamento. Acabamos de impedir que alguns cães do inferno destruíssem o Cabana Polo há uma hora. Cão do inferno? Naruto perguntou recebendo um aceno cauteloso de Kiron do último mês. Eu tive que matar pelo menos 5 cães do inferno que andaram perambulando pela cidade. Eu pensei que eles deveriam permanecer no submundo. Kiron absorveu a informação enquanto ouvia e não parecia surpreso que mais monstros começaram a aparecer ultimamente. Eles deveriam estar, mas ultimamente as coisas têm se agitado no submundo. Ou mais precisamente no Tártaro. Muitos dos que vivem no submundo conseguiram chegar à superfície. E deixe-me adivinhar. O velho Percy King está ignorando os sinais de que Cronos está tentando fazer um retorno. Kiron acenou com a cabeça, embora tivesse que se recompor um pouco enquanto tentava ignorar o apelido de Naruto para Zeus. Sim, Zeus se recusa a acreditar que Cronos está subindo. Muitos dos outros deuses estão tentando argumentar com ele, mas ele não quer ouvir. O velho pervertido é uma velha cabra teimosa. Naruto murmurou embora o céu estrondasse com trovões. Cale a boca, você sabe que é verdade. Continue fazendo tanto barulho e contarei a Era sobre o seu estoque de livros. Isha, disse ele sacudindo o punho para o céu. O trovão parou imediatamente, fazendo Naruto sorrir em triunfo. Sim, bem, até que os deuses possam convencer Zeus de que Cronos realmente está tramando algo desde que Luke se juntou à sua causa. Tudo que podemos fazer é agir normalmente e continuar com nossas rotinas diárias. Como eu previ que você não impediria Percy de vir ao acampamento, enviei alguém para se encontrar com você em sua escola. Eles devem chegar em algum momento durante o seu período de almoço. Certo, vou manter isso em mente, Naruto disse saudando Kiron antes que eles se despedissem e antes que a mensagem de Iris tremeluzisse e desaparecesse. Naruto balançou a cabeça antes de sair de seu apartamento com uma coisa claramente em sua mente. Porque tenho a sensação de que não será um verão tranquilo. Na Meriveter Prep. Naruto atravessou os portões da Meriveter Prep sabendo que depois de hoje ele não teria que ver este lugar novamente por pelo menos 4 meses. Não é que ele odiasse o lugar. Na verdade, ele gostava bastante da escola, era melhor que Ansem em algum nível, além do fato de que eles não tinham Kiron como seu professor de latim, mas o lugar parecia muito seguro e ele concordou com Percy quando seu amigo mencionou que eles tendiam a tratá-los como bebês. Isso irritou os dois garotos infinitamente. Embora tivesse Percy com ele e um novo amigo que fizeram logo após o Natal, ele estava com saudades de seus outros amigos. Ele sentia falta de Annabeth, Clarice, Grover, Connor, Travis, Katy, Beckendorf e muitos outros. Ele mal podia esperar para ter outro verão incrível como o anterior e mostrar a todos o quanto ele havia melhorado e ficado mais forte durante seus tempos fora, embora houvesse apenas um de que ele sentia falta mais do que qualquer coisa. Silena Beauregard. Pelo que ele entendeu, a filha de Afrodite e sua paixão haviam terminado a escola há poucos dias e já deveriam estar no acampamento, embora ele não tivesse ouvido falar dela por alguns dias, o que o preocupou um pouco, mas ele sabia que estava apenas sendo bobo, já que celulares e tudo o mais não eram permitidos no acampamento.
Caminhando pelos corredores de Meriveter, ele sentiu um cheiro familiar de oceano junto com um segundo cheiro que cheirava muito parecido, embora também tivesse o cheiro de óleo e metal. Contornando um dos cantos, Naruto sorriu quando viu Percy indo em direção à mesma porta que ele, junto com seu mais novo amigo Taizo andando atrás dele. Taizo era um garoto que ingressou logo após o Natal devido a algum tipo de programa de patrocínio que ajudava crianças menos afortunadas. Quando ele chegou pela primeira vez, Taizo imediatamente gostou de Percy e por meio de Percy tornou-se amigo de Naruto. O pobre Taizo era um cara grande, facilmente maior que Naruto e Percy, e tinha uma cabeleira castanha suja e tinha facilmente mais de 1,80 m. Apesar de ter a idade de Percy, na verdade, eles a princípio acreditaram que ele era mais jovem devido à maneira como falava. Ele falava de maneira muito infantil, como se fosse uma criança de coração e mente, mas em corpo de homem seus dentes eram ligeiramente amarelados e pequenas partículas de sujeira podiam ser encontradas sob as unhas. Mas Naruto sabia o que Taizo era e estava totalmente ciente de que Taizo não era humano. Ele sabia com certeza que Taizo era um ciclope bebê. Ele adivinhou, mas isso realmente não importava para ele. Ele sabia que Percy ainda não sabia o que era, mas sabia que Sally sabia, mas isso não a impediu de acolhê-lo. Sally rapidamente aceitou Taizo, assim como ela rapidamente o aceitou. Sally sem dúvida queria contar a Percy, mas Naruto disse a ela que não, simplesmente porque Percy teve que começar a descobrir essas coisas sozinho. Taizo não era como outros como ele, que se rebelaram ou tentaram caçar inocentes. Ele era mais parecido com aqueles que aparentemente viviam na Atlântida e adoravam mexer em máquinas e construir todos os tipos de dispositivos. Ele era gentil. Ele era gentil com os animais que estavam dispostos a chegar perto dele, e Naruto rapidamente aprendeu que Taizo era um amigo feroz, portanto, isso tornava Taizo bom em seus livros. Além disso, quando descobriram que Taizo estava morando em uma caixa de papelão sob o metrô, Naruto, Sally e Percy foram buscá-lo, recolher os poucos pertences que ele tinha, e Taizo foi morar com Sally e Percy em seu novo apartamento. Ele teve que bufar com esse fato: sou filho da senhora que caça monstros e fiz amizade com uma criatura que ela caça. Um pouco irônico, pensou ele. No entanto, devido à natureza infantil de Taizo, isso infelizmente o sujeitou a muitas agressões de algumas das outras crianças na escola. No entanto, Taizo não conhecia sua própria força na maioria das vezes, e uma vez acidentalmente acertou um dos agressores e isso o fez atravessar a parede. O garoto acabou no hospital com algumas costelas quebradas e o braço esquerdo quebrado. Isso fez Naruto e Percy rir, embora eles tivessem que acalmá-lo quando Taizo começou a chorar. E o Percy, Taizo, Naruto disse enquanto os cumprimentava, enquanto dava um tapa nas costas de Percy enquanto Taizo agarrava Naruto em um abraço apertado. É bom ver você também, Taizo. Ele disse tentando recuperar o fôlego. Ele realmente queria que Taizo conhecesse sua própria força. Amigo, Naruto parece feliz hoje, ele disse colocando Naruto no chão. Porque é o último dia, claro. Depois disso, chega de escola. Ele disse fazendo Percy sorrir também, e ele sabia o quanto Percy odiava a escola. Vamos entrar, Naruto disse enquanto os dois assentiam e se sentavam em uma mesa para três. A primeira aula foi matemática e ambos estavam ansiosos para ter números desordenados em suas cabeças. Quando eles se sentaram e Taizo ficou interessado em um dos esquisitos apontadores de lápis personalizados que ele havia feito, Naruto contou a Percy sua discussão com Kiron. E ele queria que eu ficasse longe. Por que então? Percy disse desde que parecia um pouco magoado que seu treinador queria que ele ficasse longe do lugar que ele mais amava no mundo. Ele foi meio vago e sem dúvida nos contará mais quando chegarmos ao acampamento. Mas tudo o que ele disse foi que as barreiras mágicas ao redor do acampamento enfraqueceram e os monstros estão encontrando maneiras de entrar no acampamento.
Percy franziu a testa enquanto a Luke. Houve algum sinal dele? Percy perguntou, já que ele sem dúvida queria pagar Luke por envenená-lo e quase matá-lo. Não houve nenhuma palavra. Ele parece estar se escondendo. Fazendo o que exatamente eu não tenho ideia, mas ele é inteligente o suficiente para saber que agora Zeus iria querer sua cabeça em uma lança depois que ele roubou o ferrolho. E quanto a Cronos? Percy perguntou, embora parecesse que demorou muito para dizer seu nome. Além disso, ambos ficaram com um arrepio na espinha quando disseram seu nome. Eles sabiam que o nome do Senhor Titã tinha esse efeito em muitas pessoas. Nada. Se Luke realmente está aliado a ele, ele também está se escondendo. Lembre-se, tecnicamente, de que ele ainda está em 1000 pedaços no Tártaro, mas isso não o impede de espalhar sua influência. Ele precisa de seguidores e tem um palpite, é exatamente o que Luke está fazendo. Percy bateu com o punho na mesa. Eu não acho que já odiei alguém tanto quanto odeio Luke agora. Ele nos fez de idiotas. Todos nós nos sentimos assim, mas não deixe que a sua raiva tome conta de você. Lembre-se de que a raiva só pode levá-lo até um certo ponto na vida antes de começar a se tornar uma fraqueza. Você se lembra de Sasuke do meu mundo de que lhe falei? Ele disse com Percy balançando a cabeça. Sim, o cara que queria matar seu irmão mais velho. Certo. Sasuke gastou tanto tempo usando seu ódio por Itachi que começou a consumi-lo. E mesmo que o ajudasse a ficar mais forte, também limitou sua força e interrompeu seu progresso. Fez com que ele andasse por um caminho escuro como Luke. Ele nunca poderia perdoar os deuses pelo tratamento de alguns de seus filhos, bem como o que aconteceu com Talia. Não deixe sua raiva por Luke consumir você, caso contrário isso o levará à sua morte. Isso eu posso garantir, disse ele com Percy assentindo. Percy não pôde deixar de se perguntar como Naruto sempre sabia as coisas certas a dizer antes de começar a contar a Naruto sobre um sonho que teve. Naruto ouviu e quase começou a rir. Grover estava com um vestido de noiva. Sim, foi o que eu pensei também, mas então algo o agarrou pela vitrine e o carregou. Você viu o que era? Naruto perguntou, mas Percy balançou a cabeça. Não, estava muito escuro, ou pelo menos o que quer que fosse, estava completamente coberto de sombras. Tudo o que eu sei é que era grande. Muito grande. Bem, isso reduz tudo, Naruto murmurou antes que o valentão local Zoan aparecesse com algumas crianças que Naruto não reconheceu. Ei, a aberração encontrou algo novo para brincar, disse ele enquanto os 3 garotos atrás dele riam. Naruto teve que admitir que suas risadas eram um pouco sombrias para o seu gosto. Afaste-se, Zoan, a menos que você queira repetir da última vez, Percy disse enquanto Naruto olhava para Zoan, sorria e estalava os nós dos dedos. Não faça ameaças vazias, Zoan disse, embora soubesse que não era uma ameaça vazia quando Naruto fez um gesto para dar a ele uma cunha gigante. Zoan inconscientemente colocou as mãos em seu traseiro e ainda não totalmente recuperado da última vez que Naruto fez isso com ele. Rosnando para si mesmo, Zoan saiu enquanto os 3 meninos que Naruto notou eram bem maiores do que Zoan seguia. Ele não pensou em nada a princípio. Pareciam crianças que deveriam estar no time de basquete, mas tinham uma aparência suja como se não tomassem banho há semanas em seus braços. Ele até notou velhas cicatrizes e marcas de sujeira. Em suas camisas, eles exibem o distintivo Olá eu sou junto com seus nomes. Embora seus nomes fossem meio chatos, Joy Bob, A.L. e Jake original, ele pensou enquanto passavam por ele. Mas então ele sentiu o cheiro e parou. Eles cheiravam a carcaças humanas apodrecidas e isso o fez quase levar a mão ao nariz. O cheiro da morte estava fortemente coberto por todos os 3, tanto que ele ficou surpreso que o fedor não era visível. Eles também cheiravam um pouco a carvão e a casa de açougue. Ele reconheceu o fedor muito antes de eles se sentarem à mesa com os Luan e verem que todos estavam lambendo os lábios.
Até mesmo Tyson, que ainda estava mexendo em sua pequena máquina, sentiu o cheiro e parecia um pouco preocupado. Oh, isso não pode ser bom, ele murmurou, mas Percy ao lado dele tinha ouvido. O que é isso? Percy perguntou, mas antes que ele pudesse obter uma resposta, o professor entrou e imediatamente começou a falar, fazendo com que a conversa fosse interrompida. Não foi até o meio da aula e o professor estava ocupado olhando para o livro que ele escreveu em um pedaço de papel que ele rasgou de seu caderno e o passou para Percy. Você conhece as 3 crianças que Sloan trouxe? Percy viu e rapidamente escreveu de volta, um pouco confuso com o que ele quis dizer com isso. Sim, eles. Eles cheiram a carcaças. E como saber o cheiro das carcaças? Naruto revirou os olhos. As pessoas realmente esqueciam que ele era um shinobi treinado. Shinobi lembra. O rosto de Percy empalideceu antes de escrever mais na nota, mas se certificou de que o professor não estava olhando antes de ele passar. Certo, certo. E quanto a eles cheiram a carcaças. O que você está tentando dizer? Naruto tentou lutar contra a vontade de revirar os olhos. Ele realmente queria que Percy pudesse ver os sinais. Agora ele rapidamente soltou a palavra monstro e a devolveu. Percy olhou para ele antes que seus olhos se arregalassem. Ele olhou para Naruto e o loiro simplesmente acenou com a cabeça antes de olhar de volta para os 3 novos meninos/monstros. Você sabe o que eles são? Eu não, mas tenho a sensação de que descobriremos no final do dia. Por enquanto, apenas ficamos de olho neles e nos certificamos de que não tentem prejudicar ninguém. Percy acenou com a cabeça antes de começarem a prestar atenção de volta ao professor. Durante o resto da aula, eles mantiveram seus olhos nos 3 monstros que eles viram. Estavam olhando em volta para todos da classe e estavam lambendo seus lábios e tinham um olhar faminto em seus olhos. Se Naruto tivesse que adivinhar, ele teria dito que eles queriam ouvir todos na classe. Isso foi um pouco enervante. Quando a aula terminou, eles foram para o ginásio onde Naruto sabia que eles iriam jogar dodgeball, já que era a única vez que eles pareciam jogar. No início do ano, o Sloan tentou escolher todos os chamados garotos fortes e grandes e prendeu Naruto e Percy com os garotos menores e mais fracos. Sloan a princípio riu pensando que iam massacrar o outro time. Isso foi antes de uma bola de esquiva colidir com seu rosto que o derrubou no chão. Tudo que o outro time viu foi Naruto jogando uma bola em sua mão direita com um sorriso de raposa em seu rosto, murmurando quão divertido isso ia ser. Naruto sorriu com a memória. Foi um bom dia. Naruto foi até seu armário que estava ao lado de Percy para pegar seu equipamento de ginástica e se virou antes de notar algo com um canto do olho que o fez se concentrar um pouco. Do lado de fora da janela, havia um ponto que fazia o ar parecer um pouco distorcido. Era quase como se houvesse uma pequena onda de calor naquela área. Ou alguém é invisível. Naruto murmurou antes de sorrir e dar um tapinha no ombro de Percy. Estou indo ao banheiro. Vejo você na academia, ele disse recebendo um aceno de Percy antes de Percy sair com Tyson em direção à academia. Naruto entrou no banheiro e trancou a porta. Ele verificou se ninguém estava lá antes de murmurar Shadow Clones Jutsu. Vá para a academia e desfaça se alguma coisa acontecer, disse ele enquanto o clone assentia, pegava o equipamento de ginástica e ia embora. Naruto então abriu a pequena janela antes de sair. Lado de fora, o mais silenciosamente que pôde, Naruto correu pelas árvores ao redor da escola em direção ao local onde viu a ondulação do ar. Ele conhecia apenas uma pessoa que poderia ficar invisível e ele adivinhou que foi ela quem Kiro decidiu enviar para buscá-los em Meriveter. Embora ele estivesse surpreso por ela ter voltado de São Francisco, quando chegou ao local onde o tinha visto, percebeu que havia sumido, mas podia ver pequenas pegadas no chão, bem como um cheiro familiar persistente no ar. Ele rapidamente o seguiu e depois de apenas um minuto ele podia ver uma distorção no ar um pouco à sua frente e parecia que estava andando para frente e para longe dele.
Sorrindo, Naruto ficou o mais silencioso que pôde, o que significava que ele se moveu sem fazer nenhum som graças à sua furtividade shinobi. Aproximando-se cada vez mais, ele estendeu os braços, seu sorriso se tornando mais parecido com o de uma raposa antes de varrer a figura, que deu um pequeno grito de surpresa e então pulou em cima do telhado da escola. Você não sabe que é rude espionar, Annabeth. Achei que tia Atena tinha te ensinado melhor do que isso. Ouvindo um pequeno bufo de aborrecimento, Annabeth Chase apareceu de repente em seus braços com seu chapéu do New York Yankees na mão. Ela parecia ter tido um pequeno surto de crescimento durante o ano passado e seu cabelo tinha crescido mais alguns centímetros, mas manteve os mesmos cachos de princesa no final. Agora, embora seus olhos cinzentos de aço estivessem olhando para ele, não impressionados com sua pequena surpresa, Naruto, ela gritou fazendo-o rir, e então começou a socá-lo no braço repetidamente por pegá-la de surpresa. Isso não foi engraçado. Eu pensei que você era um inimigo. Você sabe o quão perto eu estava de te espetar com minha adaga. Ela disse apontando para a adaga de bronze amarrada em seu quadril. E arriscar perder a chance de surpreender minha irmãzinha. Acho que não, ele disse fazendo Annabeth revirar os olhos para o loiro mais velho antes de pular em seus braços novamente, mas desta vez envolvendo em um abraço, fazendo os dois rir um pouco. Naruto então suspirou feliz. Eu senti sua falta, Biti. Senti sua falta também, Fishkake, ela sussurrou enquanto o irmão e a irmã proclamado se abraçavam, já que fazia quase 10 meses desde a última vez que se disseram, embora Naruto estivesse um pouco irritado por ela ter descoberto o outro significado de seu nome. Mesmo que eles falassem com frequência no Skip e Annabeth tivesse enviado fotos de sua viagem a Naruto para Washington, eles não tiveram muito contato um com o outro. Você parece bem sem hematomas, sem cortes, sem marcas, Naruto disse verificando-a antes que Annabeth lhe desse um tapinha no nariz. Estou bem sem problemas, mas obrigada por se importar, disse ela recebendo um grande sorriso de Naruto agora. Porém, onde está a cabeça de alga marinha? Normalmente ele está atrás de você onde quer que você vá, disse ela procurando por Percy. Ele está na academia no momento jogando dodgeball. Parece divertido. Para nós, de qualquer maneira. Bem, considerando que você é um shinobi com habilidades malucas, eu duvido que seja muito justo no outro time. Naruto apenas deu de ombros antes de se sentar no telhado da escola com Annabeth sentada ao lado dele. Como Luna e Tiber estão? Espero que eles tenham mantido todos alertas. Ah, sim. Aqueles filhotes de lobo que você resgatou decidiram transformar o canteiro de flores das crianças Demeter ao lado de sua cabana em seu banheiro, ela disse, fazendo Naruto começar a rir. Katia estará conversando com você quando chegarmos ao acampamento. Bem, eu não esperava menos dela, ele mencionou antes de começar a falar um pouco mais sério. Então, o que está acontecendo no acampamento? Ele disse com Annabeth olhando para ele com surpresa. Recebi uma mensagem de Kiron esta manhã, dizendo que as defesas mágicas não são tão fortes quanto antes, e que seria melhor se Percy ficasse longe neste verão. Annabeth respirou fundo. Não é bom, Naruto. Não sabemos como, mas você conhece a árvore no topo da colina meio-sangue? A árvore de talha, certo? O que tem? Ele perguntou, não inteiramente certo o que isso tinha a ver com aquilo. Não temos certeza de como, mas alguém envenenou a árvore, ela disse fazendo Naruto parecer um pouco desconcertado. Envenenado? Quem? Como? Não sabemos. Kiron tentou curar a árvore, mas nada parece funcionar. O veneno é antigo, muito antigo. Achamos que pode ter vindo do Tártaro. Tártaro? Mas quem iria? Ele começou antes de parar quando a imagem de um certo filho de Hermes apareceu em sua cabeça. Luke. Ele disse e observou Annabeth estremecer um pouco com o nome antes de assentir com a cabeça.
É uma possibilidade definitiva. Ele conhece a área, mas eu só tenho dificuldade em entender por que ele faria isso, já que aquela árvore é tudo que restou de Talia e Luke cuidou muito dela. Ele nunca faria algo para prejudicar sua memória. Com o caminho que ele está percorrendo, era apenas uma questão de tempo antes que ele se voltasse contra ela também. Naruto pensou antes de continuar a ouvir Annabeth. Mas isso não é tudo. Nos últimos meses, muitos dos não reclamados da cabana Hermes aparentemente começaram a desaparecer. Durante a noite, algumas das ninfas da floresta alegaram ter visto um grupo de semideuses deixar o acampamento com alguém os liderando. Embora elas nunca deram uma boa olhada em quem ele era. Usando os não reclamados para se juntarem a Cronos, porque eles sabem que os não reclamados ficarão amargos sobre seus pais não os reivindicarem ou não serem vistos como importantes o suficiente para ter sua própria cabana. Ele disse enquanto Annabeth assentia. Isso pode ser um problema real. E além disso, monstros têm aumentado em Nova York ultimamente. Ele disse a Annabeth que não conhecia esta parte só este mês. Eu tive que matar 5 cães do inferno que não ficaram no submundo. Annabeth franziu a testa e olhou para baixo. Há uma tempestade chegando, não é? Ela disse olhando em direção ao empiristante Buiuding um pouco longe. E os semideuses vão ficar presos bem no meio disso. Não vamos. Kiron fala é dirigida principalmente a ele. Eu acredito que Kiron provavelmente estará se concentrando em Percy neste verão, mas eu quero te pedir um favor, ela disse agora exibindo um olhar determinado em seu rosto. Eu sei que você tem ajudado Silena a lutar durante o verão passado e ela melhorou muito. E eu não quero ficar de fora porque não sou forte o suficiente para ajudar. Eu quero que você me treine também para que eu possa proteger melhor a todos, já que eu não quero ser só cérebro e nenhum músculo. Você quer que eu treine você? Você percebe que o tipo de treinamento que eu faço não é brincadeira e eu levo muito a sério. Ele disse enquanto Annabeth assentia. Eu vi o quanto Silena melhorou. Atrevo-me a dizer que ela pode até mesmo ser capaz de dar a Clarice uma corrida pelo seu dinheiro. Por favor, ela pediu, pegando suas mãos. Naruto viu a determinação em seu rosto e ele podia ver que isso é algo que ela queria e precisava desesperadamente. E ele sabia o que era sentir-se impotente. Não havia nada pior do que ter que sentar-se à margem e observar as pessoas de quem você gosta lutar pela sua e pela própria vida. Naruto suspirou e esfregou a cabeça antes de sorrir. Tudo bem, vou treiná-la. Não será fácil e vou dar o máximo, mas sei que vai conseguir ficar mais forte. Assim que chegarmos ao acampamento, começarei a estabelecer um cronograma para o seu treinamento e discutirei isso com Kiron para que não se cruze com as atividades do acampamento, disse ele antes de ser jogado no chão por Annabeth, que o abraçou com força. Obrigada, obrigada, e obrigada. Prometo que vou treinar e ficar forte e não vou te decepcionar, disse ela fazendo-o rir. Não se preocupe, tenho a sensação de que você vai se sair bem. Os dois se sentaram novamente, mas desta vez antes que qualquer um pudesse falar, Naruto sentiu o clone que ele havia criado se dissipar e as memórias começaram a inundar. Nós temos que ir para o ginásio, ele disse rapidamente recebendo um olhar surpreso de Annabeth antes de pegá-la e começar a correr em direção ao ginásio, o que fez a filha de Atenas gritar um pouco. Sua velocidade sempre a pegou um pouco de guarda. Não demorou muito para que eles chegassem à academia e descobrissem que havia pessoas fugindo da sala de ginástica que imediatamente disseram a ambos que algo ruim estava acontecendo. Abrindo caminho no meio da multidão, eles se viram olhando a cena. Havia Percy que sacou contra a corrente e estava lutando contra algum tipo de criatura semelhante a um gigante que tinha olhos brancos e estava segurando uma bola de esquiva na mão. Ele lançou a bola de esquiva, mas Percy rolou para fora do caminho e a bola acabou enterrada nas paredes do ginásio. O monstro gigante tinha facilmente 2,5 metros de altura e suas roupas pareciam que estavam prestes a se rasgar a qualquer momento.
Naruto tinha a sensação de que eles eram os três monstros que estavam se escondendo antes, devido à existência de outros dois gigantes do outro lado dos corredores e estavam jogando bola de esquiva em Tyson. Gigantes estrigões, Anabito disse olhando para as criaturas. Eles são canibais e são muito perigosos, mas o que eles estão fazendo aqui? Eles normalmente residem mais ao norte. Bem, antes de darmos uma resposta, acho melhor ajudarmos Percy e Tyson, Naruto disse enquanto Annabeth olhava para Tyson do outro lado da sala de ginástica antes de engasgar um pouco. Naruto, ele é um. Eu sei. Mas por que ele está aqui se ele é um? Annabeth, Tyson é nosso amigo, eu sei o que ele é, mas Percy não sabe no momento. Ele é uma boa pessoa, então, por favor, não o julgue muito severamente por causa do que ele é. Annabeth parecia querer discutir, mas deixou para lá por enquanto. Vou ajudar Percy enquanto você vai ajudá-lo, disse ela enquanto colocava o chapéu na cabeça e desaparecia. Naruto suspirou tendo a sensação de que havia mais uma razão para Annabeth não gostar do tipo de Tyson, mas ele deixou passar por enquanto. Antes de ir para a batalha, ele sabia apenas uma coisa naquele momento. Meu verão definitivamente não vai ser chato. XXX. Capítulo 1 concluído. Espero que todos tenham gostado do capítulo. Pode ter sido um pouco chato, mas como foi o primeiro capítulo, achei que este capítulo seria bom simplesmente para fazer as coisas rolarem. Se você está se perguntando sobre o treinamento que Naruto fará com Annabeth, farei algumas cenas no futuro dele treinando. Saiba que não será como um treinamento shinobi e isso a deixará fisicamente mais em forma, mais forte e mais rápida, material de combate corpo a corpo e treinando-a com suas facas, já que Kunai parece ser semelhante. Eu pude vê-la se tornando mortalmente precisa com facas de arremesso e sua adaga de bronze. Obrigado por ver o vídeo.